Olá, você está ouvindo a Bia, a pessoa por trás do Rostão Literário. Toda quinta-feira, às 7 horas, teremos episódios inéditos com uma boa dose de literatura, história e repertório sociocultural. No episódio da semana passada, você conheceu mais sobre a obra 1984 e alguns pontos importantes e marcantes do livro. Agora eu vou te apresentar o autor dessa obra, George Orwell. Ao fim desse podcast, você conhecerá algumas formas de usar esse livro nas redações. Por isso é essencial que você assista o podcast da semana passada, o episódio 2. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, nasceu em 1903 na Índia Britânica, mas logo se mudou para a Inglaterra, onde ele foi matriculado em um internato. Nesse internato, ele se destacou muito dos coleguinhas pela sua inteligência. Todo mundo queria fazer trabalho com ele. Mais tarde, estudou na escola da elite, onde foi aluno de Aldous Huxley. Huxley é um escritor de distopia também, ele escreveu Admirável Mundo Novo, e esse livro, junto com 1984 e Laranja Mecânica, é considerado uma tríade distópica clássica. Então a gente pode imaginar que Huxley teve uma influência na carreira e mentalidade de George, mas isso é apenas uma especulação minha. Aqui também é bom dizer que o autor de Laranja Mecânica assumiu ter sido influenciado pela obra 1984, então tá tudo conectado. Uma coisa que eu não fazia ideia sobre George Orwell foi que ele serviu 5 anos na polícia até decidir se dedicar na vida na literatura. A partir daí, ele começou a vagar entre Inglaterra e França, fazendo estudos de campo e também bicos em trabalhos e escrevendo sua primeira obra, Sem Eira Nem Beira, por Paris e Londres. Esse livro é meio autobiográfico, já que surgiu da necessidade do autor de contar sua experiência vivendo com criminosos e moradores de rua. Ele viu de perto o que era pobreza e depois ele constatou isso no livro dele. A carreira como escritor de Orwell teve uma influência de alguém que foi, imprescindível, Mabel Fierce. E pasmem, ela era brasileira. Sim, Mabel era filha de pais ingleses, mas nasceu em Rio Grande do Sul. Essa gaúcha fazia resenhas literárias e acreditava ser capaz de conhecer os talentos das pessoas e fazer com que esse talento viesse à tona. Mabel passou a infância e pré-adolescência aqui no Brasil e depois se mudou para a Inglaterra aos 17 anos. Foi lá que conheceu George Orwell e ficaram amigos e amantes secretos, já que Mabel era casada. Com o tempo e intimidade, Mabel fez o possível para melhorar a relação entre George Orwell e o pai, mas essa relação não era das melhores por causa da discordância política e pelo filho ter seguido uma carreira literária, do contrário que ele esperava, porque o pai queria muito que ele continuasse a carreira como policial. Foi ela que convenceu o Orwell a publicar o seu primeiro livro, Sem Eira Nem Beira, em Paris e Londres, ou então Na Pior Entre Paris e Londres. O título pode mudar de acordo com a tradução, mas o conteúdo é o mesmo. O fato é que, além de motivar o amigo a publicar o livro, ela fez o contato com o editor para que ele publicasse, agindo como uma agente literária. Foi assim que a brasileira descobriu e acendeu o talento de George Orwell, mudando a vida do autor e a história da literatura. Mas a gente nem precisa agradecer, afinal, amiga para essas coisas. Muitas pessoas interpretam erroneamente a posição política de George Orwell. Ele escreveu uma história de ficção que nem é tão ficção assim, sobre uma opressão de um governo socialista, mas ele foi socialista. Em um dos prefácios de sua obra, o autor se justifica, dizendo que se tornou socialista por ver trabalhadores industriais sendo oprimidos e negligenciados, e não por concordar absolutamente com todas as ideias do sistema. Por isso, ele se considerava social-democrata, com ênfase na democracia. Fato é que a carreira de George decolou depois do primeiro livro publicado, e publicou logo outros 5 trabalhos antes de Revolução dos Bichos, em 1974, que foram os trabalhos mais reconhecidos dele, mais famosos até hoje em dia.
E além de contista, romancista, ensaísta, George Orwell foi também jornalista. Ele gostava muito de falar sobre política, acho que já deu para perceber. Na verdade, ele se destacou por ser tão realista quanto a visão do mundo e do sistema. Por isso, hoje, a Fundação Orwell se dedica a descobrir jovens com destreza na escrita política que possam escrever trabalhos tão bons e subversivos como George Orwell. Pois é, não é só as próprias obras de George Orwell que alertam sobre a política. Através dos novos jornalistas, ele ainda fala conosco. Agora, meus amigos, vocês já conhecem a obra, os principais pontos, o autor, as influências de sua vida e também você vai descobrir como usar tudo isso em redações, debates ou churrasco da família para fazer o papel de primo intelectual. Para entender essa parte, é muito importante que você tenha ouvido o podcast da semana passada ou então lido o livro, ok? Então vamos lá! Vocês se lembram da função do Winston como protagonista do livro? Ele trabalhava no Ministério da Verdade, editando matérias jornalísticas e criando notícias falsas. Muito fácil montar a partir daí um texto sobre fake news ou o jornalismo partidário. Isso acarreta um controle muito grande sobre as pessoas e esse é inclusive um dos lemas do partido. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, a pessoa que está no poder, no presente, pode controlar o passado, já que, nessa obra, ela seria capaz de editar notícias antigas e dados históricos. Controla, por sua vez, o futuro, já que é essas notícias que montam a opinião popular. Você já pensou que, por exemplo, como as grandes mídias elegem os políticos? Alguns sociólogos até acreditam que esse seria um quarto poder, um quarto pilar de alguns países, as mídias. Na realidade distópica de 1984, as pessoas eram vigiadas dentro de suas próprias casas através das chamadas teletelas. Isso, você já deve imaginar, é fácil de criar um paralelo com o mundo real. Hoje, a privacidade é algo que quase não existe. Há registros de todos os lugares que vamos, se formos a pé, de carro, de bicicleta. Há registro dos sites que acessamos, da casa que moramos, de onde estudamos ou trabalhamos, enfim. Somos muito mais controlados do que George Orwell sonhou que jamais seríamos. Se for abordar esse tema em alguma redação, você pode relacionar as teletelas com o controle sobre a população, citando o caso de Edward Snowden, para contextualizar com a realidade atual. Pois é, para quem não sabe, Snowden foi um funcionário da CIA que se tornou famoso por divulgar segredos sobre a vigilância do governo americano. Tem até um filme sobre ele. Pois é, o grande irmão está te observando. No podcast da semana passada, falamos também sobre o duplo pensar. Você se lembra do que eu disse sobre 2 mais 2 serem 5, se o partido quisesse assim? Isso é uma espécie de negação pela verdade científica, que além do paralelo com a Idade Média que fizemos da última vez, pode ser facilmente comparada com a tendência de alguns governantes e pessoas influentes de negarem o aquecimento global como verdade, por exemplo. Essa falta de crença na ciência pode acarretar uma falta de investimentos nesse setor, o que é bem preocupante, ainda mais em um contexto de guerra biológica. E a gente sabe que a pandemia não está muito distante disso. Então seria interessante também usar esse fato aí em uma redação sobre isso, sobre a negação da ciência, e também trazendo um pouco para o contexto da guerra biológica, se assim você achar conveniente. Ok, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu particularmente gostei demais de conhecer a vida de George Orwell e fiquei muito surpresa com a presença de uma brasileira que foi tão importante na trajetória do autor. Se você curtiu o podcast, quer comentar sobre ele, tirar dúvidas ou acrescentar alguma coisa, fique à vontade para falar comigo lá no Instagram, @roxinol literário.
E não esqueçam que terá um podcast novo a cada quinta-feira, 7 horas.